Bem-vindos ao nosso webinar ICE Guest Portal. Meu nome é Eric, sou analista aqui na Teltec Solutions há um pouco mais de 1 ano e meio. Tenho experiência no mercado, mais ou menos 4 anos de experiência aí, trabalhando com soluções Cisco. Então, mais ou menos 1 ano e meio de experiência já com ICE. Anotei aqui meu e-mail aqui embaixo para vocês, caso tenham alguma dúvida e eu não conseguir responder na hora, eu vou pedir para você me mandar um e-mail para eu te responder com mais calma depois. Então, a ideia aqui no nosso webinar, né, é explorar um pouco como o WISE pode te ajudar em relação ao acesso dos visitantes à sua rede corporativa, né? O WISE, né, ele consegue te atender tanto para um acesso de um visitante via rede Wi-Fi ou cabeada, né? Conseguimos gerar credenciais para esse usuário visitante, né? A partir desse momento, você consegue criar políticas para aquele usuário, você vai ter visibilidade de quem que é aquela pessoa, não é simplesmente mais uma máquina desconhecida, você sabe quem que é aquele visitante que está acessando. O WISE ele trabalha com portais para receber esses visitantes. O portal já vem pronto na solução. Ele é bem fácil de customizar, mudar cores, templates dele, suporta várias línguas e é bem simples e fácil de implementar. Conseguimos também atribuir funções a pessoas que pertencem à corporação ou empresa, né, que a gente chama de patrocinadores, né, para liberar esse acesso aos visitantes, né? Então, dentro da sua empresa, a gente consegue alocar alguém que será responsável para permitir o acesso do visitante. Com isso, a gente também consegue determinar o tempo de acesso e o tipo de nível de acesso desse visitante. Se for geralmente aquele visitante diário, né, a gente libera ali 8 horas. Também tem um cenário onde talvez você vai receber um terceirizado que vai passar um período ali de 3 meses, 1 ano, enfim. Conseguimos, através da solução do WISE, criar um acesso customizado para cada tipo de visitante que vai se ingressar na sua rede. E com isso tudo, no final das contas, você ganha uma excelente visibilidade de quem acessou, né, quem foram esses visitantes, por quanto tempo, né, por qual máquina. Então, você vai ter um histórico ali, uma visibilidade, um controle da sua rede bem melhor em relação aos visitantes. Temos 3 modos, né, de tratar esse acesso do visitante. O primeiro deles é o hotspot, o famoso hotspot, né, onde eu vou liberar o acesso Wi-Fi ali para qualquer um. Já bem famoso, essa implementação bem boa para, por exemplo, eventos, né, onde eu vou receber várias pessoas. Eu posso colocar uma plaquinha ali falando, ó, o nosso Wi-Fi é esse, talvez colocar uma senha ali, uma senha que seja a mesma para todos, né? Só para limitar pelo menos um pouco quem está acessando. Posso pedir ali talvez algumas informações do usuário, mas eu não estou limitando o acesso de ninguém. Todos que tiverem acesso a esse hotspot aqui vão conseguir acessar de imediato. A segunda fase seria o self-register, né? Onde o próprio usuário, o próprio visitante se registra na sua rede. Por exemplo, você tem lá o seu SSD divulgando ali no Wi-Fi, o usuário vai se conectar nesse SSD, você, pelo portal do WISE, você vai solicitar algumas informações, por exemplo, e-mail, nome, telefone, e ele mesmo ali vai criar o acesso dele e começar a navegar. Agora também tem uma outra opção dentro dessa, que seria o próprio visitante inserir e solicitar o acesso, e depois o patrocinador, aquela pessoa que você pode alocar lá dentro da sua empresa
para se responsabilizar pelo acesso do visitante, receber esse requerimento do visitante, né? E só apertar um botão ali e falar, ok, vou liberar esse acesso aqui que o visitante solicitou. O problema, assim, não é um problema, mas temos que ter a noção de que eu não tenho como validar de que a informação que o visitante inseriu ali é válida, né? Então, tem esse porém. A terceira opção, que é o que a gente vai dar foco hoje no nosso laboratório, um pouco mais tarde, é a opção de atribuir a função a um funcionário da sua empresa, que a gente chama de acesso patrocinado, né? Eu vou colocar um patrocinador ali que vai cadastrar todos os visitantes que precisam acessar a sua rede. Então, dessa forma, você consegue validar de que as informações de acesso daquele visitante são válidas, né? E ter um controle melhor de quem acessa. Ok. Referente ao portal, né? Vamos usar muito a solução do portal para receber esses visitantes. Tem dois modos de implementar o portal. O primeiro deles é o Local Web Authentication, que é autenticação web local. O que quer dizer isso? Basicamente, no cenário, por exemplo, de uma controladora wireless, com essa implementação, o portal estaria hospedado na controladora em si, né? E a autenticação também seria feita localmente. Então, estaria limitado à base de usuários que está localmente na controladora. E um ponto negativo dessa implementação é que ele não suporta o COA, que é Change of Authorization, que é mudança de autorização. Se eu quiser depois ali mudar a autorização de um usuário, mudar a VLAN dele ou trocar a série dele, com essa primeira implementação a gente não consegue suportar isso. A segunda seria Central Web Authentication, que é autenticação web central. Nesse método, o portal é hospedado no WISE, a gente vai usar o portal do WISE, que ele já oferece. A autenticação é feita no WISE, porém, o usuário não precisa estar no WISE, pode estar internamente no WISE, mas o WISE ele faz um excelente trabalho de agregar várias bases de usuários de outros lugares. Por exemplo, eu posso ter um AD, um LDAP, outro servidor Radius. O WISE consegue concentrar todas essas bases dentro dele, né? Então, isso é bem interessante. E ele também suporta o COA, né, para fazer mudança de VLAN. Ele suporta profiling, onde eu consigo identificar qual que é esse dispositivo, talvez, se é um iPhone, um Android, um tablet. E postura, de fazer a postura desse usuário, né? Por exemplo, eu não quero ninguém acessando minha rede que não tenha um Windows 10 atualizado. Mas essa parte de profiling e postura foge um pouco do nosso escopo, então não vamos dar tanto foco nisso agora. Como é que funcionaria, né, esse fluxo do acesso do visitante com um método de um acesso patrocinado por alguém? Então, o primeiro passo é alocar, definir quais são as pessoas da empresa que são responsáveis por liberar esse acesso do visitante. Pode ser um estagiário, pode ser a secretária ou alguém da recepção. Essa pessoa vai ter uma credencial onde ela vai acessar o portal do patrocinador, que é um portal específico para ele, onde ele vai criar a credencial de acesso do visitante, né? Então, ali ele consegue gerar um acesso para um visitante conhecido, onde ele vai colocar o nome, e-mail, gerar um username, senha e outras informações. Ele vai conseguir definir o tempo em que ele vai ser liberado para navegar na sua rede, né? A segunda opção é ele gerar um acesso randômico, aleatório, onde ele não coletou informações, eu só gerei um acesso aqui, ele gera um usuário e senha aleatório e eu vou passar isso para o visitante. E também a terceira opção ali seria o usuário importar, né, via um arquivo CSV. Por exemplo, se a pessoa que está liberando o acesso tem visão de que vai ter um evento aí, ou vai vir um pessoal que vai ficar aqui por 3 meses, e eu preciso de criar um acesso individual para cada um, né? A gente consegue utilizar um template CSV,
que o próprio Wise já te fornece também esse template, e você consegue subir ali no Excel e preencher de uma forma mais simples, mais rápida, todos os usuários, credenciais, né? E depois importar via o arquivo CSV todos esses usuários, que ficaria bem mais fácil do que fazer um por um no portal. Depois que o patrocinador criou o acesso para o visitante, ele vai repassar essa credencial para o usuário, ou ele vai imprimir uma folha, ou ele pode mandar via SMS ou e-mail. Geralmente, a melhor opção ali é talvez imprimir a credencial e repassar para o usuário. Quando o visitante receber essa credencial, quando ele tentar acessar a sua rede, ele vai ser redirecionado ao portal do visitante, né? E ali ele vai inserir a sua credencial que ele recebeu do patrocinador. Se ele autenticar com sucesso, vai aparecer o banner ali falando que ele se autenticou com sucesso e está navegando agora na rede, e ele vai ter esse acesso até o que foi determinado pelo patrocinador. Então, se o patrocinador criou uma conta para ele diária, que dura, por exemplo, 8 horas, por 8 horas ele vai ter ali acesso à sua rede. Se ele criou um acesso para alguém, por exemplo, que foi terceirizado e precisa ficar um período maior e colocou 3 meses, ele vai ter aquele acesso por 3 meses. E no final desse período, a gente fecha o acesso do visitante e ele não terá mais acesso à sua rede. Como eu comentei, o portal ele é bem fácil de customizar, eu consigo mudar a layout dele, as cores, eu consigo fazer o upload do logo da sua empresa, e eu consigo mudar também, customizar para cada língua, né? A princípio, ele vai seguir a língua que está no browser. Então, se o seu browser está em inglês, ele vai te apresentar o portal com template em inglês. Se você estiver utilizando o portal em português, ele vai te apresentar um portal em português. Se por acaso você estiver usando um portal em que o Wise não reconhece essa língua, ele pode fazer um fallback para uma língua em que você configurou, para português, por exemplo. Fala para o Wise, se ele não reconhecer a língua do browser, usa essa default key em português. Você também consegue visualizar o fluxo, né, do portal. Por exemplo, eu sei que eu vou ter a página de login ali, depois de login vai ter uma página sucedida. Isso daí a gente vai entrar mais em detalhe, porque quando você vai configurando o portal, esse fluxo vai mudando. E do lado direito ali, ele vai atualizando esse fluxo. Então, a gente vai ver isso em mais detalhe ali na frente no nosso laboratório. E também tem um URL ali para você testar. Então, você consegue acessar esse portal e verificar, né, como é que ficou as mudanças que você fez, como é que ficou a logo, e também testar a credencial. Você consegue testar se ele está autenticando o usuário corretamente e ter essa visibilidade. E, ao mesmo tempo, quando você vai mudando, ele te mostra como que isso vai ser apresentado, por exemplo, para um dispositivo móvel, né? Ele consegue apresentar ali, porque você consegue diferenciar o portal do desktop e do dispositivo móvel, um iPad, por exemplo. Aí ele te mostra como é que fica através desses dois dispositivos. Então, como é que funciona esse acesso, né? Esse fluxo do acesso do visitante? O visitante vai se conectar à sua rede, né? Ou ele vai se conectar a um switch, né, rede cabeada, ou via Wi-Fi. No nosso laboratório, vamos usar o exemplo de um acesso pelo switch. Não muda muita coisa, né? Eu vou destacar alguns pontos ali que diferencia entre o acesso do switch e do Wi-Fi. O acesso é o mesmo, só muda um pouquinho como a implementação. Então, o visitante se conectou à sua rede, ele tem que se conectar a um dispositivo da rede que está registrado no WISE como NAC, né? Como NAC, onde o WISE conhece que aquele dispositivo de rede existe e ele vai receber requisições radios daquele dispositivo. Então, no caso aqui, ele vai se conectar, no caso do nosso lab, ele vai se conectar a um switch,
o switch vai comunicar com o WISE, né? Ele vai mandar, primeiro ele vai tentar acessar, se autenticar via 802.1x, protocolo de autenticação. Isso porque foi a forma que eu configurei na porta do switch. Depois de um tempo, quando falhar esse 802.1x, ou porque o cliente não está rodando 802.1x, ou porque ele não tem a credencial válida para acessar via 802.1x. Ele vai fazer o fallback para o MAB, né, o próximo método de acesso. O MAB é um acesso que você faz via MAC, né? Por exemplo, impressora, tem impressoras que suportam 802.1x, nem todas suportam. As que não suportam, a gente autentica ela na rede via MAB, que é a gente apresentar esse MAC para o WISE, e o WISE vai buscar na base de endpoints interno dele e ver se ele reconhece ou não aquele MAC. Como o usuário provavelmente está usando um dispositivo dele, eu não conheço esse MAC. Né? Então, eu vou ter que fazer algumas configurações específicas ali no WISE para falar para ele, ó, esse MAC aqui, vamos autenticar ele por enquanto, mas vamos autorizar ele somente a acessar o portal de visitante. E é exatamente isso que o WISE vai fazer. O WISE vai responder para o dispositivo de rede, ó, redireciona esse usuário, por favor, para o portal de visitante. E limita o acesso dele com uma CL, liberando acesso, por exemplo, só DHCP, DNS e o portal, que são os serviços essenciais ali para ter uma conectividade. Então tá. Então ali quando o usuário tentar navegar na rede, por exemplo, google.com, ele vai ser redirecionado para o switch, né? Ele vai mandar um HTTP 300 ali, que é o código para redirecionamento, para o portal de visitante. E ali ele vai ter que se autenticar. Quando ele inserir as credenciais no portal, ele vai enviar isso para o WISE, ele vai voltar a verificar as regras de autorização. Se for uma credencial válida, eu vou responder para o switch OK com COA, né? Então, eu vou fazer uma mudança de autorização. Inicialmente, eu estava bloqueando tudo e liberando só o portal, e depois que ele se autenticou com uma credencial válida, eu posso, por exemplo, trocar ele de VLAN e tirar a CL da porta dele. Requisitos para esse laboratório. O portal funciona com os browsers mais famosos aí, que é o Firefox, o Chrome e o Explorer. Licenciamento, com a licença base do WISE, a gente já consegue implementar isso, né? Fora também, que eu não coloquei aqui, a própria licença do VM do WISE. No caso, a gente está virtualizando o nosso WISE, então precisa de uma licença para VMs. Então, vamos lá para o nosso laboratório. Eu vou acessar aqui o nosso WISE, o laboratório. Eu queria começar primeiramente com certificados, falando de certificados para evitar problemas na seção SSL, quando o usuário acessar o portal. Vou acessar aqui administração, certificates. Aqui eu tenho um certificado que será utilizado para o portal para autenticação. Vou editar ele. Tá. Esse portal aqui, ele está sem o campo, existe um campo aqui chamado SAM, que é basicamente, eu coloco ele no certificado, que esse certificado também responde por outros domínios. Por que isso é importante? O WISE, ele hospeda mais de um FQDN, mais de uma página, né? Então, o certificado padrão ali, ele está referindo somente a esse domínio aqui, que é o ISE Lab, onde que está aqui? ISE, Novac ISE, esse aqui, o CN. Novac ISE, novacISE.novac.com. Se o usuário tentar acessar o portal, quando ele for fechar o SSL e receber esse certificado, pode ser que a gente tenha um problema, porque o URL que ele vai acessar vai ser, por exemplo, portalguest.novac.com. Isso pode gerar um erro no SSL. Que seria justamente o que eu quero demonstrar aqui nesse slide, né? O cliente resolveu o DNS aqui para o URL sponsor.company.com, DNS respondeu o IP, ele tentou fechar a sessão
e quando retornar, vai dar um mismatch ali no URL, porque o certificado foi emitido para o aispsn3.company.com, porém, ele está tentando acessar o sponsor, então não vai bater. Para você não ter essa dor de cabeça, precisamos vir aqui e editar o certificado. Tem aqui, editar. Tá. No caso, eu vou ter que criar um novo. Então, eu vou emitir um novo certificado. Nesse cenário aqui, a gente não tem uma infraestrutura PKI no nosso ambiente, né? Se você tiver uma infraestrutura PKI, aí você vai precisar de pegar a sua CA e emitir um certificado ProWise. E no Subject Alternative Name, que é o SAN, você coloca, por exemplo, o domínio, né? Asterisco, ponto e o nome do domínio, para resolver esse problema. Eu vou gerar um outro certificado novo aqui, FQDN, eu vou colocar qualquer que estava no... Só copiar o domínio aqui, pessoal. E aqui é o campo do Subject Alternative Name. Eu vou adicionar mais um DNS e vou colocar asterisco, ponto e o domínio, novac.com. Outra opção também seria adicionar, por exemplo, o endereço IP do WISE. E aqui embaixo eu tenho que escolher para que o WISE vai utilizar esse certificado. Então, eu vou colocar para o portal. Vou aproveitar e colocar esse certificado para todos, menos o SAM. Ok, tem que selecionar o grupo aqui. Vou colocar no grupo padrão. Ok. Aí ele está me falando aqui que no SAM eu coloquei um wildcard, então está valendo qualquer coisa desse domínio. Eu vou ter que deletar o outro certificado antes. Só um segundo. Vou ter que criar esse certificado para depois criar um certificado real. Posso ver aqui que ele está me apresentando agora o certificado novo. Ok, então ele está inicializando aqui, como a gente trocou o certificado, o Application Server. Então temos que esperar ele voltar. Se você já tem um WISE implementado em operação, o ideal seria fazer essa mudança, né, em uma janela, porque ele gera uma indisponibilidade enquanto ele reiniciou o serviço. Ok, o serviço voltou. Como é um certificado novo, eu tenho que aceitar aqui na minha máquina, ele já está me apresentando o outro certificado, vou confirmar. Administração, certificados, agora eu vou colocar o domínio correto, né? Vou gerar mais um.
SAN, vou adicionar o asterisco domínio, novac.com. Também outra opção é colocar o IP. Ok, vai ter que reiniciar a aplicação mais uma vez. Ah, desculpa, pessoal, ali no CN eu coloquei o domínio inteiro, era para colocar só o nome mesmo da máquina. Vamos verificar o serviço aqui do AIS. Vamos configurar agora o portal. Primeiramente, vamos fazer o método de um acesso patrocinado. A gente vai definir aqui, né, tem os grupos de patrocinadores, né? Eu tenho esse primeiro aqui, que é o default, onde ele consegue gerenciar todas as contas de todos os usuários, de todos os visitantes, né? Eu posso segmentar em grupos, eu posso ter o patrocinador A no grupo A e o patrocinador B no grupo B. Cada um gerencia os usuários do seu grupo. Um não consegue gerenciar do outro. Porém, esse All Accounts aqui de cima consegue gerenciar de todos. E o último aqui de baixo é aquele patrocinador só consegue gerenciar os acessos que ele mesmo gerou. Eu vou colocar aqui no primeiro. Por padrão, ele libera todas as contas duais a terem esse tipo de acesso. Eu vou mudar aqui em membros, vou tirar todos e colocar só quem fizer parte do grupo sponsor. Esse aqui é um grupo interno do próprio WISE. Ok. E vou salvar. O portal, a configuração do portal do sponsor, do patrocinador, a gente configura aqui na esquerda, Sponsor Portals, vou selecionar. Esse aqui já é o padrão, já vem configurado. Aqui no campo direito eu tenho um URL aqui para visualizar esse portal, para testar. Vou testar aqui o acesso do sponsor que eu criei previamente. Ó, ok, consegui acessar o meu portal. Agora vamos criar um acesso aqui para um visitante, por exemplo. Visitante 1. Não vou botar o último nome, só vou botar o primeiro nome. E-mail dele. Língua de preferência, eu vou falar português. E vou falar que ele tem acesso, por exemplo, por um dia. Mas eu consigo limitar aqui, customizar, falar o período, né? Que ele pode ficar do dia 5, né? Por exemplo, até o dia, até o final do mês, né? Que seria 26 dias.
eu consigo definir o horário de início e fim. Mas eu vou colocar só aqui né, e vou criar. Aí aqui eu tenho que passar essa informação, né, pro visitante, que o usuário dele é V001 e senha 1655. E eu posso gerenciar essa conta aqui por aqui. Eu consigo visualizar a credencial que eu criei para esse visitante, o nome, tudo, e o dia que vai expirar esse acesso. E ele tem ainda 5 horas e 55 minutos de acesso à sua rede. Tá. Voltando aqui, a melhor prática, no nosso lab a gente manteve aqui, eu tenho que escolher em qual interface que eu posso acessar esse serviço do portal, né? Interface duais. Para o padrão aqui está na Giga Zero, a melhor prática é geralmente isolar, né? Colocar, por exemplo, configurar isso na porta 1 somente e deixar a 0 só para gerenciar. Eu estou utilizando aquele certificado, aqui é o grupo de certificado que eu vou utilizar, então eu vou apresentar aquele certificado onde o SAN está liberado para o domínio. Então, qualquer página que eu apresentar que seja do domínio do AIS, vai funcionar. E aqui a gente pode trocar, por exemplo, o URL do portal do patrocinador por uma mais simples, né? Que facilita muito. Lembrando que se eu fizer isso, eu tenho que adicionar isso no certificado e na entrada DNS tem que resolver também por IP do AIS ou para o IP da porta aqui que você está disponibilizando esse serviço. Aqui eu configuro a sequência em que o WISE vai verificar a credencial do usuário sponsor. Lembrando que quando eu falei sobre que o WISE consegue concentrar várias bases de usuários, né? Por exemplo, poderia ter um AD, onde o WISE vai verificar se a pessoa sponsor está no AD. No caso, como eu criei o sponsor internamente, eu vou mostrar como é que fica essa configuração aqui do sponsor. Então, aqui é a sequência que ele vai verificar a credencial de quem acessar aquele portal do patrocinador. Primeiramente, ele vai olhar o usuário interno e depois todos os ADs que estão conectados no WISE. Como eu não tenho um AD conectado, eu estou batendo nessa regra aqui. Tá? Então, eu consigo criar uma sequência. Por exemplo, tem um AD do Novak. Se eu quisesse criar algum patrocinador que está no AD do Novak, eu teria que colocar na sequência aqui, para ele verificar. E ele faz isso top-down. Ele começa pelo interno. Se esse usuário não estiver aqui, ele vai para o do Novak. Se não estiver no AD do Novak, ele verificou os demais. Eu vou tirar esses dois aqui e deixar só o interno. E eu tenho uma opção aqui embaixo que eu tenho que selecionar, que fala como é que ele trata em caso o WISE não conseguir verificar, por exemplo, o AD do Novak. Você quer tratar isso de que forma? Você quer que ele vá para a próxima base de usuários ou que ele gere um erro, né? No caso aqui, a gente vai tratar como se ele entrou lá e verificou e não encontrou o usuário e vai para a próxima. Vou salvar. Voltando para o portal aqui. Ok? Só para mostrar mais um detalhe, aqui à direita a gente tem um fluxo, né, de como o usuário vai navegar no portal do patrocinador. Ele vai entrar na página de login, vai ser apresentado com uma mensagem de você é responsável, né, por os acessos que você criar para o visitante. Quando ele dá o aceite, ele entra na página principal do home lá. E aqui a gente consegue customizar, por exemplo, como é que ele apresenta o termo de aceite ou as políticas, né, para o patrocinador.
e eu consigo apresentar isso, por exemplo, só a primeira vez que ele logar, ou toda vez que ele logar no portal, ele vai ter que ver essa mensagem e aceitar, ou de tanto em tanto tempo, por exemplo, uma vez por semana. Okay? Agora vamos aqui para o portal do visitante. Né? Não fiz nada, não vou salvar. Esse portal aqui do visitante, que a gente vai usar, são para os usuários em que o sponsor, né, o patrocinador, gerou uma credencial. É esse portal que a gente vai redirecionar os nossos visitantes. Então, é bem parecido aqui a cara. Eu consigo verificar, eu tenho aqui o URL desse portal. E é esse portal que o usuário, o visitante vai enxergar. Então, eu posso até testar aqui a credencial que a gente criou lá pela conta do sponsor. Só deixa eu buscar a credencial que eu não lembro aqui. Eu vou ter que entrar no portal. Ou está aqui ainda. Ah, não, está aqui. Então, vamos ver se está autenticando tudo ok. Então, ok. Vou receber uma mensagem aqui de um termo, né, que eu tenho que aceitar, das políticas da sua empresa. Né? Vou aceitar. E ok, ele vai falar, ok, você está acessando a rede agora, pode navegar. A parte de customização, por exemplo, a gente consegue, eu vou colocar aqui o logo nosso da Teltec, no portal. E aqui no campo direito, só deixa eu salvar antes. Salvou. Então a gente consegue colocar aqui o logo. Conseguimos, já tem o esquema de cores pré-definidos aqui. Eu não sou muito bom nessa área de design, né? Então geralmente eu uso o padrão aqui. Salvei. E tudo aqui eu posso clicar no botão e reverter para o original. Né? Eu quero, por exemplo, verificar como é que está o template do portal em português. Aí, ó, o login já está em português aqui. E a nossa esquerda aqui, eu tenho a customização de todas as páginas que podem aparecer nesse portal para o visitante. Tem a login aqui. Na login eu consigo alterar esse texto que está ali. Né? Consigo modificar todas as páginas. Todas as páginas eu consigo alterar o texto. Aqui eu vou colocar o texto do termo de aceite, né, para ele acessar a sua rede. Aqui que a gente pode colocar essa opção. E é basicamente isso. Então vou salvar aqui a nossa alteração. E vou colocar o logo também para dispositivo móvel, né? Porque ele tem um template para desktop e para o móvel. Vou salvar. Vou verificar aqui como é que ficou a cara do portal. Ok. Ele está usando, meu browser está em inglês, então ele me apresentou com o portal em inglês. E aqui tem o logo da Teltec. Aqui nessa aba da esquerda eu tenho as configurações. À direita é o fluxo do uso. Opa, estou no outro portal. Vou voltar para o portal do usuário aqui. No campo direito, a gente consegue ver o fluxo que o visitante vai passar no portal. Então, ele vai ser apresentado com a tela de login do portal, depois com a mensagem de aceite, que ele vai ter que aceitar os termos e políticas da empresa. Depois ele vai verificar se esse usuário não está esgotando
o número máximo de sessões que ele pode ter, isso é configurável. Por exemplo, a gente pode configurar para cada visitante ter somente 2 acessos simultâneos, né, para ele usar o computador e o celular dele na rede. E depois apresentar ele a uma página de login depois e, por último, com a página falando que ele acessou com sucesso. Uma opção bacana que eu queria demonstrar aqui é aqui a gente consegue customizar, né? Quantas vezes ele vai mostrar o termo de aceite, se vai ser toda vez ou uma vez por semana. E depois que ele se autenticou, a gente pode redirecionar ele, ou a gente pode mandar ele para o URL que ele solicitou originalmente. Por exemplo, se ele solicitou o Google e foi redirecionado para o portal, depois eu posso colocar ele de volta no Google, eu posso deixar ele na página de autenticação, ou eu posso redirecionar ele, por exemplo, para outra página, ou, por exemplo, para o próprio site da sua empresa, por exemplo, né? Então, eu posso colocar aqui, depois que ele acessar, eu quero jogar ele para o google.com, para ele entender que ele está navegando. Vou salvar aqui. Ok, então criamos o portal do usuário, criamos o portal do patrocinador, acessamos o portal do patrocinador, demonstrei como é que faz para gerar um acesso visitante, temos essa credencial. Agora vamos configurar as regras de autenticação e autorização no próprio WISE, que é aqui em Policy 7. Eu já tenho aqui, antes de mostrar, o switch que vamos utilizar cadastrado aqui no WISE. Então, o WISE conhece esse switch, já está se comunicando via radios com ele. Eu vou implementar aqui no método close. O que eu quero dizer com isso é que quando vir uma solicitação de qualquer dispositivo que faça parte do grupo close, que é o switch de rede que temos aqui no lab, eu vou, se ele não cair em nenhuma regra de autenticação ou de autorização, né, eu vou redirecionar ele para o portal, por default, né? Então, ninguém vai ter acesso à minha rede enquanto, no mínimo, não se autenticar ao portal. A primeira coisa que vai acontecer quando vier a requisição do usuário é a parte de autenticação. Então, como vai vir uma autenticação via MAB, que é MAC, vai chegar aqui no WISE, ele vai verificar, tá, isso aqui é uma requisição MAB wireless ou MAB. Tá vendo aqui que no campo esquerdo eu tenho uma operação booleana. Então, se tivesse como E aqui, essas duas condições teriam que ser verdadeiras para eu cair nessa regra. E não ia funcionar, né? Porque não tem como vir uma requisição ao mesmo tempo do wireless e da rede cabeada. Então, eu tenho que colocar OR, que é ou, né? Ou seja, se essa condição ou a outra condição for verídica, aplique o resultado. Então, o que eu vou fazer? Quando esse MAC chegar aqui, eu vou verificar na base interna do WISE de endpoints, né? Agora, como eu estou recebendo requisições de dispositivos que eu não conheço, que é o dispositivo do usuário, eu tenho que configurar aqui embaixo, falando, se você não encontrar esse MAC, eu não quero que você rejeite, porque por padrão ele vai rejeitar. Eu tenho que vir aqui e mudar para continuar. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando para ele, esse MAC aqui eu estou reconhecendo ele, não está na minha base de usuários, mas eu vou deixar ele continuar. Vai para a regra de autorização. Como ele não vai bater em nenhuma regra aqui de autorização, ele vai bater na minha default, que é redirecionar para o portal, ok? Vou salvar aqui. Tá? Eu vou mostrar aqui como é que está configurado esse resultado. Para tudo, nessas regras, eu tenho uma condição e resultado. A condição aqui é a default, né? Se ele não bater em nenhuma regra, ele vai cair aqui, vai ser redirecionado e eu vou aplicar esse resultado. Aqui, onde eu consigo ver o que eu estou fazendo quando ele cair na regra. Eu configurei esse portal, redirecionamento do portal aqui, e lá dentro eu estou configurando uma DACL, que é uma CL que foi criada dentro do WISE
e ele vai importar, ou melhor ainda, o switch vai baixar essa CL do WISE e vai aplicar na seção de autenticação do visitante. Então, aqui eu estou aplicando uma CL chamada Pre-Auth, que é basicamente liberando só DHCP, DNS e acesso ao portal, né? E bloqueando os outros serviços. Aqui embaixo, eu tenho que selecionar aqui que eu vou redirecionar ele para o portal central e eu tenho que falar qual a CL que eu estou utilizando para redirecionar esse tráfego. Essa CL aqui, ela não está dentro do WISE, ela tem que estar localmente no dispositivo de rede. Então, quando eu cair nessa regra aqui e ela for aplicada, eu preciso que tenha essa CL lá no switch exatamente com o mesmo nome. Deixa eu mostrar como é que está aqui no nosso switch. Iniciar a sessão aqui. Ok? Então, essa CL de redirecionamento, ela não serve para enforçar tráfego, né? Quando eu falo denial permit, eu não estou falando assim, dropar esse pacote ou permitir esse pacote. O que eu estou falando é para o switch entender o que ele precisa de redirecionar. Então, eu estou falando aqui, ó, se tiver qualquer tráfego indo para o IP do WISE, onde está o portal, não é, vou fazer um deny, então não é para você redirecionar esse tráfego. Agora, se eu tentar, por exemplo, acessar qualquer site via HTTP ou HTTPS ou o portal em si, eu quero que você permita, ou seja, eu quero que você faça o redirecionamento para o portal. Então, se eu tentar acessar o Google, eu vou bater nessa regra aqui, ou se for via HTTPS, eu vou bater nessa, e vou ser redirecionado ao portal, né? E essa regra aqui de cima é a regra, é a ACL que ali sim eu vou enforçar o tráfego, falar, não, esse pacote aqui pode ou esse pacote não pode. Então eu vou salvar aqui. Não, eu não vou salvar porque já está salvo. Deixa eu mostrar aqui. No lado esquerdo aqui da Laurel ACLs é onde eu configuro essa ACL que o switch baixa do WISE. Então eu tenho aqui pre-auth ACL, vou mostrar ela. Aqui eu vou configurar na mesma sintaxe do switch. Importante que se eu usar, por exemplo, uma rede, eu quero, por exemplo, fazer um deny na rede 192.168/24. Se lá no switch ele usa o wildcard, eu tenho que lembrar de usar a sintaxe de wildcard aqui, senão vai dar erro quando ele aplicar isso lá no switch. Depois que eu criar minha CL, eu clico aqui para ele validar se a sintaxe está tudo ok e salvo. Então, vamos fazer o teste aqui. Eu tenho uma máquina simulando um visitante conectada na nossa porta do switch, né? Eu tenho essa máquina aqui para representar o visitante acessando a rede. Eu ainda não apliquei fechar aqui o CMD que eu abri. Só minimizar aqui por um segundo. Deixa eu mostrar como é que está a configuração no switch. Ok, então ainda não estou autenticando nessa porta. Eu vou adicionar nosso template aqui de configurações para autenticar. Então, estou falando aqui, ó, primeiro eu quero que você tente se autenticar via MAB, né, e depois .1x. Então, se MAB falhar, ele vai para o próximo método aqui, que é o .1x, né? E o .1x, se falhar, se entrar em timeout por mais de 10 segundos, ele vai para o próximo método, ok? Então,
Vamos ver como é que está a sessão nessa porta. A autenticação nessa porta. Ok, então a gente perdeu o processo inicial ali, tá? Eu vou dar um shot no shot na interface. Hoje ele não feche. Vou restartar o processo de autenticação. Tá, foi bem rápido aqui. Ele foi, como eu coloquei o MAB como primeiro método de autenticação, foi bem rápido. Aqui eu consigo verificar que essa porta aqui, a Fast 013, ela está com um usuário que está acessando com esse MAC aqui. Então, esse é o MAC que ele mandou lá para o WISE, e o WISE verificou, olha, eu não tenho nenhum endpoint registrado aqui com esse MAC. Então, aí a gente colocou lá, se não foi encontrado, para continuar. Ele bateu lá naquela regra por último, a gente consegue validar isso de várias formas. Como é que eu sei em qual regra que ele bateu? Um índice é esse hit aqui, ó. Vou dar um refresh. Ó, bateu aqui alguma requisição, autenticação, bateu aqui, vamos ver. Ó, bateu aqui no MAB, bateu duas porque eu reiniciei a autenticação e bati aqui na última regra por default. Tá? Ok. Aqui eu consigo validar de que a sessão do... o que está acontecendo na sessão, né? Eu tenho um log aqui. Então, esse aqui é o MAC do cliente. Eu consigo ver quais foram as regras que foram aplicadas aqui, com mais detalhe. Então, o usuário se autenticou na regra MAB dos Policy Set Close e ele caiu lá naquela última regra. E aquela última regra tem um resultado de autorização que é aplicar o Portal Redirect, que é ali onde eu vou aplicar as duas ACLs, né, e redirecionar ele para o portal. Então, vamos lá para a máquina do usuário final. Quando eu tentar navegar aqui, só validar aqui que eu liberei o ping ali, se eu não me engano, só para o troubleshoot. Então, vamos ver aqui, validar aqui. Ok, eu tenho o ping. Vamos ver se ele está resolvendo. Opa. Já abriu aqui. Vou tentar navegar aqui para globo.com. Ok, foi redirecionado para o portal. Tentei acessar globo.com, foi redirecionado. Então, aqui eu vou inserir a credencial que foi gerado pelo nosso patrocinador. Deixa eu achar ela aqui. Fechou? Okay. Então, vamos logar aqui de novo no nosso... Então, é B001-1655. Vou salvar aqui. Então, recebi a mensagem de bem-vindos. Tá, ok. Interessante. Viu que aconteceu um loop ali. Ele caiu no portal de novo. Por que isso? A gente não criou aqui a regra, a segunda regra de autorização. Então, o que aconteceu? A primeira vez que ele caiu aqui no ICE, ele bateu... Opa. Entrei na default aqui. É no close. Ele bateu na nossa última regra, que era redirecionar. Agora, eu tenho que criar uma regra aqui falando para dar o match depois que ele se autenticar no portal. Então, vamos aqui. Portal guest.
Então, eu vou falar aqui, ó, se eu vou criar uma condição falando se vier do portal, Network Access. Use case. E eu vou selecionar aqui Guest Flow. Guest Flow significa que eu vim do fluxo do portal lá de visitantes. Então, depois que eu inserir as credenciais, eu vou voltar para a regra de autorização. Por quê? Eu autentiquei, eu sei agora quem que está acessando a minha rede e eu preciso de aplicar uma regra de autorização, ou seja, limitar o que ele pode ou não pode fazer na sua rede. E aqui eu vou permitir o acesso dele. Eu vou remover aquela ACL que a gente colocou nesse período aqui de pré-autenticação, onde eu estava limitando o acesso dele. E vou salvar. Ok? Vamos tentar agora mais uma vez aqui. E agora estou navegando. Ok, estou navegando. Aqui no AIS, como é que fica? Então, eu tenho um endpoint ativo. E eu tenho um visitante autenticado na minha rede. Tá? E aqui eu tenho informação, ó, o status, ele está conectado atualmente, esse é o MAC dele, ele está vindo com esse IP aqui, o username, o usuário que a gente criou para ele é o V001, local do dispositivo sede, a gente fez o profiling e descobriu que ele está usando o Windows 10, aqui a gente vê a regra que foi utilizada de autorização, não, ó, interessante que não mostra a regra de as outras regras aqui, porque quando ele vem do portal, deixa eu só pegar a bateria aqui, senão meu computador vai desligar o carregador. Desculpa, pessoal, voltei. Então aqui eu tenho informação da seção do usuário visitante. Consigo ver aqui várias informações, né, do guest user que está acessando, de qual equipamento de rede que ele acessou, qual IP que ele pegou, qual era o MAC, qual era o endpoint dele. Eu consigo também validar que tudo ocorreu da forma devida aqui no Live Logs. Né? O usuário conseguiu se autenticar e eu permiti. E mostrando aqui no switch, vou reiniciar a sessão aqui. Em cima a gente viu aqui que ele tinha aplicado a CL, né, bloqueando o
o acesso para o usuário, liberando somente o portal, e também aplicou a CL para redirecionar para o portal. E esse aqui era o URL em que ele fez o redirecionamento. Agora, como é que deve estar? Então, agora, você vê que a gente fez a mudança de autorização, né? De acordo com a regra que a gente criou. Então, eu simplesmente permiti o acesso dele e removi aquela ACL que estava limitando, né, o acesso do visitante. É claro que você pode continuar com uma outra ACL bloqueando alguns serviços específicos, né? Ou você deixa ele numa VLAN ali onde ele tem somente acesso à internet e não precisaria de colocar uma VLAN. É bem customizável, né? Depende do seu ambiente, da sua realidade. Então, ele está no domínio aqui de data, foi autorizado. A gente sabe quem que é o usuário nessa porta, qual IP que ele está usando, né? E eu não apliquei nenhum tipo de filtro aqui na sessão dele. E essa sessão vai durar, não essa sessão aqui tem um timeout, ela pode acabar, mas o usuário vai navegar até esse determinado período aqui que definimos na nossa conta aqui do patrocinador, que ele ainda tem 5 horas e 24 minutos restantes. Antes era 5 horas e 55. Só fazer algumas alterações aqui. A gente esqueceu de salvar, por exemplo, na modificação aqui do portal, eu não salvei a logo, né? Então, vou customizar aqui o portal, colocar a logo, tanto para desktop e móvel. Vou mudar aqui, vou tentar escolher algumas cores aqui para mudar a cara do nosso portal. Vou tentar fazer um temático cor Steltec. Não sei se vai dar certo. Não ficou muito bom essa área de design, não é comigo, então vamos reverter aqui para o original e salvar. Então, mais uma vez aqui, eu vou derrubar a sessão do nosso visitante, simulando, por exemplo, ele desconectou o cabo, né? Então, ele desconectou o cabo, quando ele conectar de novo, ele vai ser redirecionado novamente aqui. Então, estou vendo que a gente aplicou a CL, deixa eu mostrar aqui, Então, o switch baixou essa CL lá do WISE e aplicou somente nessa interface aqui para o usuário. Eu estou permitindo aqui no final, pessoal, porque eu estou acessando remotamente e não queria bloquear o meu acesso remoto a essa máquina, né? Mas o ideal é que aqui no final tenha um deny NN e eu vou permitir somente pegar o IP do DHCP, resolver o nome do DNS, talvez liberar o ICMP para debugging e troubleshoot. Eu tenho que liberar a navegação, né? Qualquer coisa que for 80 ou 443, e eu tenho que permitir acesso ao WISE, o portal do WISE, né? Isso daqui era o RDP que eu tentei permitir, mas não funcionou. E no final você pode bloquear tudo. E também ele aplicou a série de redirecionamento, que é essa ACL. Lembrando que essa ACL, para redirecionar, ela não vai bloquear nada, ela simplesmente vai identificar qual tráfego que vai ser redirecionado ou não. Se você esquecer de dar o deny aqui, por exemplo, no IP do WISE, que é o portal, isso pode gerar um problema no switch.
um sintoma disso é quando o usuário for redirecionado, ele vai dar uma página em branca e vai vir provavelmente o certificado do switch. Isso daí já é um bom índice que você esqueceu de negar na série de redirecionamento o IP do WISE, tá? Então eu preciso dar ordenar aqui falando, ó, eu não vou redirecionar o tráfego para o WISE, porque esse tráfego tem que ir para o próprio WISE, onde está o portal. Agora, tudo que for, fora isso, tudo que for HTTP, HTTPS, eu quero redirecionar, né? Por exemplo, que provavelmente é um acesso para o Google, para o Facebook, tudo isso eu quero mandar para o WISE. Então, vamos lá de novo aqui mais uma vez para a máquina do usuário. Vou tentar navegar novamente. Tá, qual o certificado que ele está me apresentando aqui? Ok. Viu lá que o portal já estava com o logo Teltec. Autentiquei. No switch aqui, opa, já deve ter mudado o acesso. Aí eu consigo ver que o usuário V001 conseguiu ingressar na minha rede com sucesso. Então, pessoal, desculpa, eu sei que eu estourei um pouco o nosso tempo aí. Qualquer pergunta pode enviar por e-mail para esclarecer qualquer tipo de pergunta do WISE, para esclarecer talvez o processo, que talvez se não ficou claro. Quero agradecer a todos pela atenção e ficamos por aqui. Obrigado.